Muito bem, Deus abençoe em nome de Jesus. Tentando aqui fazer um vídeo bem curto para dar continuidade ao que nós falamos ontem à noite acerca do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. É importante, como eu tenho falado para os alunos, aos professores da escola dominical, que leiam o livro do profeta Ezequiel. Nós precisamos, em primeiro momento, conhecer o livro, conhecer o profeta, a sua vocação, a sua profecia, os seus oráculos. E a semelhança de Jeremias, Ezequiel, ele pertencia a uma família sacerdotal, foi levado cativo para a Babilônia, tá? E tudo indica que na abertura do livro ali esteja se referindo à idade do profeta, que na verdade, se estivesse em Jerusalém, estaria aí sendo consagrado ao sacerdócio. Mas o Senhor, tá? Aquele que vocaciona, aquele que chama, ele muda, tá? A história de Ezequiel. Ezequiel agora não vai dar continuidade à linhagem da sua família. Ezequiel agora vai assumir uma função importante, que é ele será, assim como Jeremias, boca de Deus. Nós percebemos que cada um dos profetas, dentro desse período do cativeiro, ou antes do cativeiro, eles estão em lugares que são lugares bem estratégicos, não é? Nós sempre dizemos que Daniel, ele está no palácio, Jeremias permanece na cidade, mesmo a cidade em ruínas, tá? Deus tem uma voz ali dentro da cidade, mesmo a cidade em ruínas, Deus não deixa de falar em momento nenhum da história. Existe aí uma ideia de que o período interbíblico é o momento onde Deus não falou, Deus ficou em silêncio. Isso é um equívoco muito grande, porque Deus ele nunca deixou de falar, Deus nunca deixou de trabalhar. A questão ali é que Deus não levantou profeta da escrita, mas você tem pessoas agindo em nome de Deus, assim, por isso nós temos o que é chamado de livro dos Macabeus, onde você tem a família de João Hircano que está trabalhando, que está lutando, e as lutas do Senhor ali, tá bom? Para a libertação. E Ezequiel, ele é alguém que está sendo chamado dentro do cativeiro. Tá? Ele vai ser testemunha de Deus, ele vai ser boca de Deus entre os exilados. Então você tem o capítulo de número 37, não é? E o capítulo de número 37 que nós falamos tem a visão do vale dos ossos secos. Há uma ideia que isso pertencia a uma região onde existiam pessoas desoladas, pessoas sem esperança, e o próprio Deus movimenta Ezequiel nesse lugar, nesse ambiente, para poder trazer esperança, para poder, através da palavra do Senhor, restaurar. E olha, essa é a função do servo de Deus hoje. Não existe profetas à semelhança do Antigo Testamento, tá? Não vamos confundir dom de profecia com o ser profeta. Nós não temos profeta à semelhança do Antigo Testamento. A semelhança do Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que encerrou-se em João Batista. Agora, nós temos o dom ministerial de profeta. E aí é um ministro imbuído da autoridade sobrenatural de Deus para poder fazer de forma sobrenatural a exposição da palavra de Deus. Esse é o profeta do Novo Testamento, no caso ali do dom ministerial, tá bom? Eu não estou nem falando de Atos dos Apóstolos, porque a gente confunde quem profetiza com profeta. Então, o que nós temos? O que se via naquele vale, não é? No versículo 1 vai dizer aqui, ó: a mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale de ossos secos. Então, o que a gente entende a partir desse texto aqui do versículo 1 em diante? Nós vamos entender que o profeta ele está sendo convidado pelo próprio Deus, eu diria, a andar por entre os ossos, a fim de confirmar que não há mais
o menor indício de vida. Não há possibilidade nenhuma de restauração dentro da ótica humana. Aos olhos humanos não há esperança. Então a própria Bíblia vai dizer que eram muitos os ossos e eles estavam extremamente secos. E professor, o que representa esses ossos aqui no texto, né? O que representa? Então a gente vai perceber que a visão, ela na realidade, ela está sendo aplicada exclusivamente aos exilados da Babilônia. Por quê? Porque o povo de Israel, ele está sendo comparado aqui eu diria, a cadáveres em sepulcros, tá? Que é uma situação que não permitiria vislumbrar mas nenhuma possibilidade de esperança. Os israelitas, eles estavam dizendo aqui o versículo 11, parte B, eu estou com a Bíblia aqui aberta. Olha o que diz: nossos ossos estão secos e nossa esperança se foi. Para nós, tudo acabou. Aí você tem os versículos de número 3 e 6 que eu quero ler para você, que diz assim: então Javé me disse, filho do homem, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi, meu senhor Javé, és tu que sabes. Então ele me disse, profetize dizendo, ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos, vou infundir um espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Versículo 3 ao versículo 6 aqui do livro do profeta Ezequiel. Então, o que a gente tem nesse texto? Nós vamos perceber a ação do Senhor, e essa ação do Senhor, ela possui objetivos históricos, mas também objetivos visíveis. Por quê? Porque nós temos aqui, através dessa profecia, nós vamos ter o retorno do exílio, tanto que no versículo 10 está dizendo, o Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército imenso. Então, a palavra profética e o Espírito aqui, eles estão juntos nesse projeto de libertar e de reconstruir o povo de Deus. Então, é algo assim muito importante. O vídeo já está ficando grande, eu não quero cansá-los, mas a gente sempre gosta de contextualizar, não é? O que se vê no vale? O que se vê no vale? Só morte. O que se vê no vale? Nenhuma possibilidade de esperança. O que se vê no vale? Os ossos estão secos. Agora tem uma coisa, os ossos não estavam enterrados. Tá? Trazendo para nós, para os nossos dias, os ossos, eles estavam em cima da terra. Sabe o que significa isso? E eu termino a minha palavra aqui rapidamente fazendo essa aplicação. É que enquanto você estiver em cima da terra, há esperança, há possibilidade de restauração, há possibilidade de Deus restaurar o teu ministério, Deus restaurar a tua vida, Deus restaurar a tua família, Deus restaurar a tua saúde, Deus restaurar a tua vida, tá bom? Um beijo no coração. Esse é o vídeo de número 2 da aula para os professores, que a gente grava sempre em áudio. Eu senti no coração de fazer esse vídeo. Daqui a pouquinho a gente está aí tentando fazer um terceiro vídeo. Deus abençoe. Professor Charles.